Então vamos aqui iniciar uma aula. Você pode obter o conteúdo dessa aula através do endereço eletrônico claudiofecufo.com e através desse endereço claudiofecufo.com você então consegue baixar todo o conteúdo da aula. E dentro você tem um link para disciplinas de graduação, onde dentro desse link você encontra um link para a disciplina local P1. E aqui dentro desse link você tem um outro link, que é o link download. Nesse link download você então consegue baixar todo o conteúdo da aula. Então vamos entrar aqui nesse link. Dentro desse link você tem a opção, no caso da aula de hoje, que é, nesse caso específico da aula de hoje, você tem aqui esse conteúdo aqui. Então vamos entrar nesse conteúdo aqui, parte 2. Vou baixar as aulas. Dentro desse conteúdo aqui eu vou na aula que me interessa. Conteúdo referente aqui à aula de bombeamento. Então todo o conteúdo que você tem aqui, parte de hidrociclonagem, parte de centrífugas, ciclones e hidrociclones. Então tem todo o conteúdo aí. Nós, nessa aula específica, nós vamos trabalhar o tema bombas, bombas centrífugas. Então vamos aqui direto no tema que nos interessa, que é as bombas centrífugas. Então aqui vamos então trabalhar esse tema. As bombas centrífugas são bombas bastante utilizadas dentro da engenharia química. Bombas que trabalham com alta capacidade, apesar de algumas situações ter uma restrição com relação a grandes perdas de cargas, né? Alturas manométricas em valores altos de perda de carga podem sofrer reduções em termos de capacidade. Então vamos aqui. O princípio de funcionamento da bomba centrífuga é simples. Ele se baseia no seguinte: você tem aqui o chamado bocal de sucção. Você tem aqui o chamado bocal de sucção, onde você tem aqui um probleminha aqui para os ferramentas. Você tem o bocal de sucção, onde você tem aqui a alimentação do seu fluido. O fluido entra por esse orifício e então a nossa bomba é composta aqui por um rotor. Esse rotor está preso a um motor elétrico. Esse motor elétrico alimenta esse rotor, então ele vai ter um giro ligado numa tomada, por exemplo, a 220 volts, que vai dar, por exemplo, uma rotação de 3.450 RPM, 1.750 RPM, depende do modelo de bomba que você tem. Se ela é trifásica, se ela é bifásica e tudo mais. Agora você quer que você tenha uma rotação desse eixo. Esse eixo, uma vez ele gira, está preso aqui nesse eixo. Você tem um sistema de pastas chamadas pás do rotor.
A movimentação dessas partes faz com que se gere em região de baixa pressão, uma região de baixa pressão, que é no bocal de sucção, fazendo com que a origem, né, que vai alimentar esse seu fluido aqui tenha pressão suficiente para molhar toda a parte interna dessa bomba e fazer com que o fluido atinja a região raspada do rotor, onde nessa região raspada do rotor ele esteja acelerado para a chamada voluta, onde jogado para a extremidade, na ação de força centrífuga, que faz com que o fluido faça esse movimento aqui e saia pelo bocal de descarga. Como é que seria esse princípio de funcionamento? Então está aqui, esse nosso rotor ele vai girar, fazendo com que esse sistema de paz gire, fazendo então com que o fluido entre pelo bocal de sucção, pela região de baixa pressão central, ele é acelerado pela voluta, e uma vez que ele atingiu essa voluta, ele é acelerado então para o bocal de descarga. Então o movimento que nós temos basicamente é esse, né? Nessa região você tem a entrada, seu fluido, região de menor pressão, um bocal de sucção da sua bomba, fazendo então que esse fluido seja acelerado para as paredes, onde ele vai caminhar através dessa voluta, fazendo todo esse trajeto e descarregando no bocal de descarga. Isso faz então com que você, basta aplicar Bernoulli, nós percebemos que essa área da voluta é uma área que vai aumentando à medida que esse fluido caminha até o bocal de descarga. Esse aumento de área faz com que você então converta, você vai ter uma conversão de energia cinética em pressão, né? Então aquela pressão dinâmica sendo convertida em pressão estática, de maneira que você tenha energia suficiente para vencer a perda de carga que o seu sistema está impondo. Então, mais uma vez, o eixo gira, uma vez que ele gira, as pás que estão presas a ele giram com a mesma velocidade angular, fazendo que o fluido entre para dentro do sistema, seja acelerado através dessas volutas, através dessa pá para a voluta, e fazendo todo esse trajeto até que ele descarregue no bocal de descarga. Existe um fenômeno que a gente vai falar mais adiante, que é referente à cavitação, né, que pode acontecer aqui dentro, que nós temos que evitar. Tá? E entender esse caminho no interior da bomba é fundamental para entender o princípio de formação do fenômeno de cavitação. Então vamos seguindo adiante, existem várias configurações de bomba, modelos, e nós vamos focar especificamente na bomba centrífuga. Então vamos aí ao conceito de NPSH requerido e NPSH disponível. Tem a ver com quantidade de energia disponível, né, no bocal de sucção da bomba, desse NPSH. Nós temos duas situações. A primeira situação é o NPSH requerido. O NPSH requerido significa nada mais do que a energia requerida pelo líquido para, a partir do fluido de sucção, vencer as perdas da bomba e chegar ao ponto onde vai ganhar energia e ser recalcado. O que significa isso? Veja bem, lembrando dos desenhos da nossa bombinha, a bomba, antes de ser uma fonte de energia para bombear o seu fluido, para fazer ele se movimentar dentro da sua tubulação, do ponto de origem até o ponto de descarga, do ponto de sucção até o ponto de descarga, antes da bomba fornecer energia, ela rouba energia. Então, na verdade, ela é um acidente. Ela é um acidente a mais do trajeto. Então, o fluido primeiro precisa vencer essas partes internas da bomba até que ele atinja a região onde ele é acelerado. Então, até que ele atinja a região onde ele vai ser acelerado, a bomba funciona, na verdade, como um obstáculo, como um acidente. E por conta disso, ela exige uma energia para vencer esse acidente. Essa energia nós damos o nome de NPSH requerido. Portanto, se o fluido não tiver energia suficiente para vencer esses acidentes,
parte, né, do bocal de sucção até o ponto em que ele vai ter contato com a pá do rotor, se ele não tiver essa energia, que é um MPSH requerido, a bomba não tem nenhuma serventia para esse fluido. Então, na prática, o MPSH requerido é uma exigência da bomba que depende apenas da bomba. Portanto, é uma informação que consta no catálogo do fabricante, que está vinculada àquele modelo, àquela configuração de bomba. Já o MPSH disponível, ele tem um outro foco, né? O MPSH disponível, esse carinha aqui, ele está relacionado à energia que o fluido tem quando atinge o bocal de sucção. Então, quanto de energia tem esse fluido, né? Se a gente analisar em termos de pressão, qual a pressão total desse fluido ao atingir o bocal de sucção? Eu quero saber então qual é essa energia total que é disponível. É necessário que essa energia total que chega no bocal de sucção seja maior do que a energia requerida pela bomba para que ele atinja a região de aceleração que é a pá do rotor. Portanto, se o MPSH disponível não for superior ao MPSH requerido, esse fluido não consegue atingir a região de aceleração e, portanto, a bomba não terá um funcionamento adequado. Então vamos lá. Como que o MPSH requerido é uma informação exigida pela bomba, esse carinha aqui é uma informação que depende só da bomba, daquele modelo, é fornecida, portanto, pelo catálogo do fabricante, enquanto o MPSH requerido, disponível, é uma informação que depende do sistema, depende de onde você alocou a sua bomba, é uma informação que depende do sistema. Portanto, deve ser calculado para cada sistema, para cada posicionamento que você deu para a sua bomba. Nessa linha de raciocínio, nós temos duas situações possíveis. Então, são duas situações possíveis que nós temos. A primeira situação é a seguinte. Eu tenho uma bomba que eu chamo de bomba afogada. O que seria uma bomba afogada? A bomba afogada é aquela bomba na situação onde a bomba está abaixo do nível do seu tanque. Então a bomba está abaixo do nível do seu tanque. Consequentemente, pela ação da gravidade, o fluido ele vai descer naturalmente e vai preencher todas as partes internas da sua bomba e mantê-la na condição que nós chamamos de bomba afogada. Então ela está molhada, a bomba está afogada. Naturalmente esse fenômeno ocorre por ação da gravidade. A configuração mais adequada para uma bomba é que ela esteja afogada, porque é uma condição necessária para que ela funcione. Esse afogamento se dá de forma natural, portanto nós chamamos essa configuração de bomba afogada. A segunda situação é a situação em que a bomba, nós dizemos que ela não está afogada, a bomba não afogada, ou seja, a bomba está no nível acima do ponto de captação e sucção da sua bomba, do seu líquido. Portanto, naturalmente, esse líquido vai subir, preencher toda a parte interna da bomba e promover então a garantia aqui do contínuo daquele fluido, né, para que ele possa ser bombeado. Mas ela não funcionaria se ela não estiver completamente preenchida por líquido, desde o ponto de sucção até passar pela bomba e sair da bomba. É necessário que todo esse caminho esteja preenchido com fluido, para que ela possa bombeá-lo, né, com líquido no caso. Então, a necessidade é que você mantenha ela afogada, mesmo na condição não afogada, ou seja, ela precisa estar molhada, mesmo na condição não afogada. Mas essa condição chama não afogada porque isso não acontece naturalmente. Então, na verdade, você tem que preencher todo esse sistema com líquido e depois você insere uma válvula PEC de maneira que essa válvula ela não permita o retorno do líquido e esse fluido então permaneça preenchendo todas as partes internas da sua tubulação e da bomba, garantindo um afogamento que não é natural. Então o afogamento é uma condição necessária para que ela funcione, mas quando isso não se dá de forma natural, não é? Se sim de forma forçada, nós dizemos que a bomba não está afogada.
mas é uma condição necessária para que ela funcione, que você afogue ela, mesmo que não naturalmente. Ok? Então vamos à definição nossa aqui de NPSH disponível, que já foi feita. Nós vamos aqui associar isso às duas situações. A primeira situação, no cálculo NPSH disponível, para quando a bomba está na condição de não afogamento. E para a condição em que ela está na condição de afogada. Então aqui não afogada, aqui afogada. Isso tem uma bomba afogada. O conceito não muda. O conceito de NPSH disponível está relacionado com a quantidade de energia em que esse fluido tem quando atinge o local de sucção. A energia que ele tem quando ele atinge o local de sucção está diretamente relacionada de onde esse fluido parte, porque aqui é a condição em que ele tem a máxima energia, e parte dessa energia vai sendo perdida no trajeto até que ele atinge o local de sucção. A conta que tem que ser feita nada mais é do que o total de energia que ele tinha no ponto 1, quanto ele perdeu, você subtrai e descobre quanto de energia ele chega no ponto 2. Então essa é a conta básica que tem que ser feita. E para isso nós aplicamos então a equação de Bernoulli, onde eu tenho aqui a energia que eu tinha no ponto 1, energia que eu tenho no ponto 1 então já dado por essa expressão, né? Então isso aqui vem daquela relação de pressão total, né? Tem ali a pressão estática, eu tenho ali uma pressão dinâmica, e tem uma de cota. Portanto, eu tenho que a energia total nesse sistema no ponto 1 é igual à energia total que eu chego no ponto 2. Se esse fluido fosse invíscido, não tivesse perda de energia por resistência, por atrito com as tubulações, com os acidentes, a aplicaria simplesmente isso aqui. Mas eu sei que não é verdade. Eu sei que a energia no ponto 1 é igual à energia que eu tenho no ponto 2, mais o que foi perdido no caminho, porque esse fluido não é ideal. É um fluido real. Certo? Se eu considero então como referência a energia que eu tenho, se eu considero como referência aqui Z, né, crescendo a partir dessa referência, que é exatamente a bomba, então eu tenho que uma cota Z2 é igual a zero. Por quê? Z2 está à altura zero. Portanto, isolando aqui essa expressão, a gente chega à conclusão então que a energia que eu chego no ponto 2 é a energia que eu tinha no ponto 1, menos do que eu perdi no caminho. Isso é o NPSH disponível, então? Não. Por que então isso não é NPSH disponível se eu afirmo que o NPSH disponível está relacionado com a energia que ele atinge o local de sucção? Porque não basta apenas isso. Olha só, vamos pensar isso como pressão total. Tá? Então, a pressão total que eu tenho aqui é como se fosse então, a pressão total que eu tinha nesse sistema aqui, menos que eu perdi de pressão ao longo do trajeto. Certo? Essa pressão que me resta é dada por essa expressão aqui. Né? Só que aquela está expressa em termos de comprimento. Portanto, é dividido por ρg. Todos os termos de pressão. A pressão estática, a pressão dinâmica, a pressão de quadro. Todas essas divididas por ρg me dá essa expressão dessa forma como está aqui. Pronto. Mas eu tenho que subtrair também a pressão de vapor. Por que eu faço isso? Porque eu preciso garantir que uma vez subtraída essa pressão total da pressão necessária que eu vou perder, ou seja, o NPSH requerido, quando eu subtraio o NPSH disponível do NPSH requerido, essa diferença tem que ser maior do que a pressão de vapor. Caso contrário, o fluido tenderá a evaporar nas partes internas da bomba e eu vou ter um fenômeno chamado de cavitação. Então, para evitar isso, a gente tem que garantir então, que o NPSH disponível já esteja subtraído da pressão de vapor e que ainda assim seja superior ao NPSH requerido,
de tal sorte que não haja o fenômeno de cavitação, a formação de vapor no interior da sua bomba. Portanto, o MPSH requerido ele é definido pelo catálogo do fabricante e disponível pelo caminho, né, pelo trajeto, pelo fluxo de energia com que esse fluido chega no balcão de sucção. A condição de bomba não afogada não muda absolutamente nada. O conceito de MPSH disponível continua sendo esse. Né? Ou seja, a energia que eu chego no ponto 2, subtraindo da pressão de vapor. Aqui então eu vou aplicar Bernoulli no ponto 1, Bernoulli no ponto 2. Então eu tenho aqui o ponto 2, tenho aqui o ponto 1. Portanto, a energia que eu tenho no ponto 1 é igual à energia que eu tenho no ponto 2, mais o que eu perdi no caminho. Certo? A única mudança que tem em relação à bomba afogada é que aqui o Z2 não zerou, o Z1 não zerou, e quem zerou foi o Z2, porque aqui novamente, certo? Então a minha expressão se transforma nisso aqui. Conceitualmente é o mesmo caso, a única diferença que tem é em relação ao Z, por conta da minha referência, né? Aqui na cota Z, a bomba está abaixo do nível da água, outra a bomba está acima do nível de captação, ok? Então conceitualmente não muda absolutamente nada. Vamos então seguindo aqui para a gente entender um pouco por que essa necessidade de garantir essa questão do MPSH requerido, do MPSH disponível. A gente vem aqui, ó. Então aqui eu tenho uma curva CFD ao MPSH e aqui relacionada à vazão. Então o MPSH ele tem duas situações, né? Aquele que o foco é a bomba, então é o MPSH requerido, e aquele em que o foco meu é a energia que o fluido tem ao atingir a bomba, que é o MPSH disponível. Portanto, essa curva de cima, essa curva aqui, está relacionada ao meu sistema. Então, é a energia que o meu fluido tem, né, disponível à medida que ele caminha dentro do meu sistema até atingir o ponto de sucção da bomba. Então, olha só, à medida que a vazão aumenta, o caminho para a direita, o que acontece com o meu MPSH disponível? Ele cai. Né? Então, a vazão aumentou, o MPSH disponível caiu. Por que isso acontece? Simples. Isso acontece simplesmente porque isso tem a ver com a energia que restou para o fluido quando ele atinge o balcão de sucção. Obviamente, quanto maior a sua vazão, quando o fluido é real e não é ideal, ele vai perder mais energia. Aumenta-se Reynolds, o que acontece? A dissipação de energia é maior, a perda de carga, né, aumenta. Portanto, sobra menos energia para o fluido quando ele atinge o balcão de sucção. Então, esse MPSH disponível cai à medida que você caminha, você aumenta a vazão. Já o MPSH requerido, essa é uma informação que depende exclusivamente da bomba, já está definida pelo fabricante, dentro do catálogo do fabricante, essa informação já está lá definida. Nós sabemos que acontece o seguinte: à medida que a vazão aumenta, a bomba, por ser um acidente antes de mais nada, ela vai roubar mais energia à medida que a vazão aumenta para que o fluido atinja as partes internas dela, ou seja, para que o fluido entre dentro da bomba, passe pelo local de sucção até atingir a região de aceleração. À medida que a vazão aumenta, se perde mais energia para fazer isso. Por quê? Porque para percorrer esse acidente, quanto maior o Reynolds, maior é a energia roubada pelo acidente. Certo? Então, por isso, o MPSH ele aumenta com o aumento de vazão. Portanto, uma vez que a vazão aumenta, o meu MPSH requerido vai cair. Ok? Qual a condição para a operação da minha bomba? Veja bem, esse é um ponto limitante
Nesse ponto aqui é um limite. Por quê? Porque qualquer operação à direita dessa condição, ou seja, o NPSH requerido é maior que o disponível, fatalmente a sua bomba vai cavitar, ou seja, a pressão vai cair abaixo da pressão de vapor e, necessariamente, você vai ter formação de vapor com posterior condensação do mesmo, formando o ciclo aí de cavitação no interior da sua bomba. Se você trabalhar nesse ponto em cima, que você está na iminência da cavitação, qualquer flutuação do seu processo, até mesmo de temperatura do seu fluido, poderá repercutir numa cavitação. Então, portanto, o ideal é você trabalhar à esquerda dessa condição. O ideal, então, você trabalhe à esquerda dessa condição aqui. Certo? Essa é a condição adequada. Então vamos seguindo. Então o fenômeno de cavitação, as custas dele, você pode ter, por exemplo, fraturas nas palas do vetor, pode ter danificado realmente, pode até quebrar uma pala. Por que esse fenômeno acontece? Como eu falei, o NPSH requerido foi maior do que o disponível. Vamos entender esse fenômeno então, veja bem. Vamos aqui voltar então para mostrar como é que funciona essa cavitação. Vamos lembrar aqui então da voluta. Veja bem, quando o fluido entra dentro do meu sistema, na região do local de sucção, ele é acelerado para as paredes. Se o NPSH requerido superar o NPSH disponível, significa que a pressão vai cair abaixo da pressão de vapor. Só que nós sabemos que aqui dentro tem uma voluta, portanto o fluido é jogado para a parede e essa área para onde ele é acelerado, à medida que ele caminha, essa área vai aumentando. Portanto, se nós aplicarmos Bernoulli, fica fácil nós mostrarmos que ele sai de uma região de menor pressão e maior energia cinética, velocidade, e essa velocidade vai caindo à medida que ele caminha, e ao mesmo tempo a pressão vai aumentando. Portanto, a região de menor pressão que nós temos é essa região onde eu tenho as menores áreas. Certo? Então, se essa evaporação vai acontecer por conta da NPSH requerido ser maior que o disponível, portanto a pressão cai abaixo da pressão de vapor, se isso acontece, provavelmente acontece na região de menor pressão, que é essa região que eu tenho aqui. Essa região aqui. Só que o fluido continua caminhando. Né? Então ele segue a sua trajetória. Então ele evapora, forma aquela bolha, e à medida que ele caminha, essa pressão vai aumentando. Chega um momento em que essa pressão volta a ser uma pressão suficiente para condensar esse material, essa bolha. Portanto, você tem a formação dela e depois você tem o retorno dela, né, da condição de líquido. E exatamente nesse retorno que você tem a chamada cavitação. Então, é exatamente o que essa figurinha nos mostra. Veja bem, você então tem naquela primeira parte lá, na voluta, que tinha de menor área, você tem a formação dessa bolha inicial. À medida que ela caminha ao longo daquela voluta, você tem então um aumento de pressão que tende a deformar essa bolha. Ela vai deformando, até que chega um ponto em que essa pressão é suficiente para formar o colapso total dessa gota, dessa bolha, fazendo então
como fruto disso você tenha um microjato sendo formado aqui de líquido que vai ser acelerado e chocar-se com as paredes, com as partes duras da sua bomba, formando o efeito que nós chamamos de cavitação. Ok? Então essa aí foi uma aulinha básica hoje sobre bomba centrífuga. Teremos aulas na sequência, pelo menos mais 2 aulas sobre esse assunto. Não perca as próximas aulas. Então tá aí, obrigado pela atenção, até a próxima.